Olá, meu irmão, minha irmã da Igreja Batista da Pituba, meu querido amigo, minha querida amiga. Bom estarmos juntos em mais um culto de celebração ao nome do nosso Deus, através do nosso canal do YouTube e da nossa página no Instagram. Sejam todos bem-vindos, juntos celebrando o nome do Senhor. Tem mais gente na sua casa? Convide, chame para a sala e vamos estudar, vamos assistir todos juntos, vamos cultuar todos juntos, vamos nos unir em celebração ao nome daquele que é digno de toda honra e de todo louvor. A palavra de Deus nos diz no Salmo 100, versículo 1, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. E é isso que estamos fazendo aqui, dando oportunidade através das redes sociais de todos os habitantes da terra terem acesso à mensagem do Evangelho. Onde tiver uma internet funcionando ali, pode chegar a mensagem do Senhor. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. A nossa igreja continua com o braço estendido para abençoar famílias em dificuldade. E justamente amanhã serão entregues já uma parte de uma grande quantidade de cestas básicas. Na sexta-feira, mais outra quantidade. Cerca de 50 cestas serão distribuídas, mas cestas assim, dobradas, tamanho dobrado. Para famílias que estão em dificuldade. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e lembre-se sempre de separar um pouquinho daquilo que Deus te dá para dividir e compartilhar com os que necessitam. Pode usar uma de nossas contas aí, envia o comprovante, ou melhor, usa essa conta que está aparecendo aí, envia o comprovante para a gente poder fazer toda a contabilidade certinha, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e abençoe a nossa igreja, pois através dela estamos abençoando outras vidas. Os nossos pequenos grupos multiplicadores estão funcionando. A maioria deles funcionam numa terça-feira à noite. Então, ontem nós recebemos uma série de mensagens, de fotos. Fico muito feliz em ver o povo de Deus estudando a Bíblia juntos, crescendo juntos, convidando pessoas. E de vez em quando o grupo coloca, hoje tivemos mais um novo integrante. Então sempre mais chegando mais gente para os nossos encontros. Que Deus continue abençoando os líderes, a nossa coordenadora e também cada pequeno grupo multiplicador. A nossa escola bíblica dominical acontece, a nossa escola bíblica discipuladora acontece aos domingos às 9 horas com classes através das salas virtuais e também no envio de lições para aqueles que desejarem receber através das redes sociais. Então, se você deseja participar de uma das nossas classes, entre em contato conosco, nós te daremos toda a orientação. Nós estamos em reforma ali do nosso templo, e tem sido uma experiência gratificante perceber Deus agindo, a cada dia avançando, ficando mais bonito, com ideias criativas para tornar o nosso culto melhor, o nosso templo melhor preparado para a transmissão online dos nossos cultos. E eu conto com a sua oração. Eu peço que Deus abençoe a sua vida e se Ele estiver nesse momento tocando em seu coração, que você possa também separar uma oferta e enviar para a nossa reforma, construção do templo. Envie o comprovante para a gente identificar e saber que pode usar aquele dinheiro para esse fim, e Deus vai ser fiel e justo também, abençoar a sua vida. Faça parte desse movimento da sua igreja de restauração e reforma do nosso patrimônio. Nós também adquirimos cadeiras para quando a gente reinaugurar o templo, a gente ter cadeiras novas. Então vão ser poltronas acolchoadas onde você vai poder sentar confortavelmente com a sua família. Então conte quantas pessoas tem na sua casa aí, faça a sua oferta, tá bom? Eu fico muito feliz quando de vez em quando eu recebo os comprovantes de pessoas dizendo assim, para a cadeira, pastor. Eu fico muito feliz vendo o povo participando, ajudando. Nós já pagamos o primeiro boleto da parte das parcelas e temos outros para pagar. Eu tenho tranquilidade no coração que jamais vai faltar, porque Deus tem conscientizado e semeado amor no coração do seu povo para com a sua obra, para com a sua igreja. O valor de cada cadeira é R$300 já com o valor do frete. Então você pode calcular aí e fazer a sua oferta. Não precisa fazer de vez. Se tiver 10 pessoas na sua casa fica pesado, né? Então você divide aí, dá uma cadeira por mês, não tem problema, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida e assim a gente alcançar mais almas para Jesus. Nós estamos no mover de oração desde que começou a pandemia, desde quando soltamos uma nota dizendo que iríamos suspender os cultos em função da determinação governamental para a segurança de cada um de nós. Nós colocamos ali os horários de oração, 6 horas, 13 horas, 21 horas, quando oraremos
em favor do nosso Brasil, de toda essa situação e todas as pessoas envolvidas em tudo isso, pelas famílias enlutadas, pelos enfermos, pelos que estão em quarentena com problemas emocionais, para que Deus os livre das ciladas do inimigo. Então nós vamos continuar orando e quero convidar você a orar comigo. E por falar em oração, curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos pedir que Ele nos conduza nos demais momentos deste culto. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado pelo Teu amor, muito obrigado pela Tua graça, muito obrigado pelo Teu favor. Meu Deus, Tu és Deus fiel, Deus bondoso, Deus misericordioso, e estás presente conosco aqui. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nunca se esquece de nós. É Deus presente, Deus que cuida, Deus de misericórdia, está cuidando de nós exatamente nesse momento que falamos contigo. Peço que o Senhor conduza cada ato deste culto e que cada vida envolvida possa apresentar a Ti um culto que chega ao Senhor como uma oferta de amor, um aroma suave, que o Senhor possa se agradar do que vê no meu coração e no coração daquele que ora comigo agora. Abençoa essa vida e a sua casa com toda sorte de bênção. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos numa série de mensagens nas quartas-feiras e a série é: você precisa de Deus? Tem gente que acha que não precisa de Deus, mas saiba que Deus deseja ter um relacionamento pessoal contigo e conversar com você. E esse é exatamente o tema da nossa quarta mensagem: quando Deus fala com você. Você precisa de Deus? Saiba que Deus fala com você. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2, diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Amém? Glória a Deus, que texto lindo! Esse texto fala que Deus sempre se preocupou com o ser humano e sempre tomou a iniciativa de ir em direção a Ele e falar com Ele. Tendo Deus, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Então Deus sempre procura falar com o ser humano. Então guarde no seu coração esta verdade: Deus fala com você. Pastor, Deus lá do céu, Ele fala comigo? Sim, Deus fala com você. E hoje nós vamos pensar em quando Deus fala conosco. Quando? A expressão quando indica tempo, indica um momento localizado no tempo. Sabemos que Deus fala conosco, mas existe o tempo certo de Deus falar. Existe a coisa certa, a maneira certa, o propósito certo e o tempo certo de Deus falar. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. No grego existem duas palavras utilizadas para se referir a tempo. A primeira delas é a palavra cronos, que está relacionada ao tempo do relógio. Eu chamaria de o tempo material, o tempo em que se pode medir. Material porque você consegue perceber, olha, o tempo está passando e daqui a 60 minutos nós teremos passado 1 hora, você consegue medir exatamente, é o tempo cronos. Daí que vem a palavra cronômetro, para medir o tempo, medir o cronos. E a outra palavra do grego para se referir a tempo é a palavra kairos. A palavra kairos, ela diferente da ideia do tempo material, ou seja, aquele tempo que você consegue visualizar através de minutos e ter até um cronômetro que você possa medir. O tempo kairos, ele é um tempo especial. É o que nós chamamos de um tempo de Deus, é o tempo de Deus, o tempo diferente do cronos. É um tempo que não tem nada a ver com o relógio, porque a Bíblia diz que um dia pode ser 100 anos ou 1000 anos, então é bem diferente. Lá no Salmo 90, versículo 4, daqui a pouco nós vamos ler esse texto. Então é o tempo perfeito, é a plenitude do tempo, é o tempo ideal, é o tempo de Deus. Deus revela a sua vontade e fala dentro da sua vontade para conosco, não no nosso cronos, mas no seu kairos. Quando Deus fala? No tempo perfeito de Deus.
O conceito de tempo material e de tempo especial, o tempo de Deus, já foi comprovado até cientificamente, né? E algumas fórmulas matemáticas têm sido utilizadas, de equação matemática, têm sido utilizadas para mostrar essa diferença do tempo de Deus e o tempo nosso, o tempo que é medido pelos homens. De fato, a palavra de Deus nos diz no Salmo 90, versículo 4: 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, ou como as horas da noite. Então, o tempo para Deus é bem diferente do tempo que nós estamos acostumados, habituados, que podemos medir. Portanto, o que precisamos fazer para ouvir a voz de Deus no tempo de Deus? Estar atentos, sensíveis à manifestação de Deus, à expressão de Deus, à revelação de Deus a nós através da palavra. Vamos pensar em quando, ou seja, no tempo, Deus nos fala e quais as características deste falar de Deus. É isso que eu proponho para você nessa noite. Em primeiro lugar, quando Deus fala com você. A palavra de Deus nos diz no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 1 e 2, as seguintes expressões: e Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Então o texto ele começa falando no versículo 1 de Êxodo 20, e Deus falou todas essas palavras. Então Deus realmente fala, ele se dirige ao homem e expressa, ele fala. Você sabe que esta é uma experiência singular, porque é Deus falando, não é qualquer pessoa, é o falar de Deus. É interessante que nós vivemos em comunidade, e vamos pensar, por exemplo, na comunidade familiar, né? Um grupo familiar, o esposo e a esposa. Muitas vezes Deus fala algo ao esposo, ele sabe que foi Deus que falou, agora ele vai compartilhar com a esposa aquilo que ele ouviu Deus falar, e a esposa vai dizer: interessante, eu não ouvi Deus falando assim, eu não percebi, porque é uma experiência singular. Aquele que ouviu a voz de Deus, aquele que percebeu Deus falando através de um texto bíblico, através da mensagem. A família está reunida na sala neste momento, cultuando a Deus conosco. E Deus, através desta fala, pode falar a um dos membros da família de uma maneira singular. Os demais vão dizer: interessante, eu não percebi isso. Mas para mim Deus falou desta forma. Então é uma experiência singular. Outra coisa é que você tem convicção, você tem certeza de que é Ele que está falando, não é outro. Você sente, você percebe, aqui dentro confirma, é Deus falando comigo e Deus me mostra esta verdade. Outra coisa é que você compreende o que Ele está falando. Você não tem dúvida daquilo que Deus está falando. Você tem ciência, você tem tranquilidade em perceber o que Ele está falando. Às vezes, o mesmo texto, lido há mais de 100 vezes, há anos, naquele momento ele tem uma palavra especial e Deus fala exatamente aquilo que você precisava ouvir naquele momento e você compreende o que Ele falou. Então, quando Deus está falando, você sabe que é uma experiência singular, você tem certeza que é Ele, de que é Ele que está falando, e você compreende claramente o que Ele está falando. E por fim, quando Deus está falando com você, há mudança em sua vida, há uma transformação, algo muda em seu coração, algo muda de dentro para fora. Isso é o efeito do falar de Deus. Posso ouvir amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, quando Deus se manifesta na pessoa do Espírito Santo, Ele fala com você. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, nós lemos assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Deus plantou em nós o Espírito Santo e espera que esse Espírito que Ele plantou possa produzir fruto. Então, através desse Espírito, através da manifestação desse Espírito, nós podemos ouvir Deus falar. Uma vez que o Espírito de Deus habita em nós, dentro de nós, em nosso corpo, que é o templo dele, podemos então ouvir a sua voz falando aos nossos corações, pois a Bíblia é clara em dizer que esse Espírito Santo ele vai nos ensinar, vai nos guiar, vai nos consolar, vai nos exortar, vai nos mostrar a direção a seguir.
Então esse Espírito Santo fala, é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então devemos lembrar que a voz do Espírito Santo, ela jamais irá numa direção contrária àquilo que a Bíblia ensina. Ela estará sempre em sintonia com a Bíblia. Por quê? Pois foi o próprio Espírito, aquele que habita em mim, que habita em você, é o Espírito que fez com que a Bíblia fosse escrita. A Bíblia é um texto inspirado por Deus. O que é inspiração? É o ato do Espírito Santo, esse Espírito Santo que Deus plantou em mim e em você, esse Espírito Santo que é o Deus Espírito que habita em nós, esse Espírito Santo, ele inspirou os homens no passado para registrar, para escrever a Bíblia Sagrada. Então jamais uma voz do Espírito contraria o que a Bíblia diz. Daí a necessidade de você comprovar na Bíblia se aquilo que você sente que o Espírito está falando realmente é bíblico. Jamais gerará uma confusão, mas uma profunda convicção e paz no coração de que o Espírito está em nós e está falando a nossa vida, está nos orientando e está nos ensinando. Glória a Deus! Em terceiro lugar, quando Deus fala com você, Ele se revela. É como se Ele estivesse atrás de uma cortina e Ele então começa a falar com você e essa cortina vai se abrindo e Ele vai se revelando. Deus se revela. No livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículos 15 e 16, nós lemos assim: Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel, o seu Rei. Assim diz o Senhor, olha Deus falando, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas. Então ele se revela dizendo: eu sou o Senhor, eu sou o Santo de vocês, e assim diz o Senhor. Então o Senhor revela para nós. O que Ele revela através da sua palavra? Ele revela para nós os seus atributos, né? Ou seja, a sua glória, a sua majestade, a sua imutabilidade, Ele jamais muda, né? Não há sombra de variação em Deus, a sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença, Ele revela isso, revela os seus atributos. Também Ele revela o seu caráter, né? O seu caráter para nós, ou seja, a sua santidade, a sua bondade, a sua justiça, o seu amor, a sua misericórdia. Então Deus revela para nós o seu caráter, para que nós também busquemos esse caráter em nós. Então, se nós vemos a santidade de Deus, nós queremos ser santos. Se nós percebemos Deus falando para nós a sua bondade, então nós vamos ser bondosos nas nossas ações, nos nossos atos, no nosso falar, viu? Tem muita gente esquecendo de ser bondoso no falar. Quando nós conhecemos mais e Deus fala conosco, revelando o seu caráter, nós aprendemos sobre a sua justiça, nós também somos desafiados por Ele a reproduzir atos de justiça nesse mundo, de amor, de misericórdia e etc. Quando Deus fala conosco, Ele revela os seus propósitos. Quais são os propósitos de Deus para a minha vida e para a sua vida, para a cidade de Salvador, para o Brasil, para a humanidade, para uma igreja, para a Igreja Batista da Pituba? Qual a vontade, quais os propósitos de Deus? Então Ele fala aos corações. E quando tudo parecia confuso, Ele vai unificar a mentalidade, o olhar, a visão em uma só direção e diz: vamos deixar as nossas diferenças, vamos nos unir porque Deus está nos mostrando o seu propósito. Então é assim que Deus faz, Ele revela os seus propósitos quando Ele fala conosco. E Deus fala conosco. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Em quarto lugar, quando você abre a sua Bíblia, Deus fala com você. A Bíblia, ele é um livro precioso e é Deus falando conosco. E o falar de Deus através da Bíblia na nossa vida produz efeitos maravilhosos em nossos corações, em nossa vida. O Salmo 1, versículos 1 e 2 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então, quando você abre a Bíblia, quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Deus nos fala através da sua palavra.
E eu poderia destacar aqui alguns propósitos, algumas finalidades da Bíblia, pelo menos 3 finalidades principais da Bíblia. Em primeiro lugar, a Bíblia tem a finalidade de revelar a pessoa de Deus. Deus é um ser pessoal e quer ter um relacionamento pessoal comigo, então ele revela a pessoa de Deus. Carta aos Romanos, capítulo 16, versículos 26 e 27, nós lemos assim: mas agora, revelado e dado a conhecer pelas Escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Ao único Deus sábio seja dado a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Então o texto diz claramente que a Bíblia revela a pessoa de Deus, agora revelado e dado a conhecer pelas Escrituras. Então esse Deus eterno, ele se revela a nós, ele se mostra a nós. Você quer amar mais a Deus? Conheça mais a Deus. Para conhecer mais a Deus, leia a Bíblia. Esse livro santo, esse livro de Deus precisa ser lido, precisa ser meditado, precisa ser digerido, precisa aprofundar os estudos desse livro e aplicá-los à nossa vida. Em segundo lugar, a segunda finalidade principal da Bíblia: revelar o plano de redenção da humanidade. Deus tem um projeto de redenção da humanidade. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, nós lemos assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. São as Escrituras que testemunham a meu respeito. Então, o projeto de redenção da humanidade está descrito na Bíblia Sagrada. Neste livro, você encontra o Evangelho de Jesus Cristo, que é a mensagem de Deus para a salvação de todo ser humano. E todos precisamos estudar a Bíblia Sagrada para conhecer essa verdade. Deus vai falar a cada coração através da Bíblia. Em terceiro lugar, a terceira finalidade principal: a Bíblia tem a finalidade de ser o manual da vida. É como se Deus fosse o fabricante de Deus, como fabricante de cada ser humano, ele preparou para nós o manual, o guia do fabricante, o manual para a vida. Em 2ª carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, nós lemos: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, para que o homem seja apto, para que o homem seja preparado, para que o homem receba instrução, para que o homem receba repreensão, para que o homem receba ensinamento, a Bíblia é o manual para a vida. Então, a Bíblia tem a finalidade de revelar a pessoa de Deus, revelar o plano de redenção de Deus e ser o manual para a vida do ser humano. Daí, Deus vai falando as nossas vidas através da Bíblia Sagrada. A leitura, o estudo sistemático, a meditação, a retenção da palavra de Deus, ela nos transforma à medida que vamos conhecendo mais e mais da vontade revelada na Bíblia, a vontade de Deus. Ah, meu querido, eu oro por você. Louvo a Deus pela vida daqueles que assumiram o compromisso na noite de 31, na virada do ano, receberam o plano de leitura, toda a Bíblia em um ano, e estão lendo dia a dia. Eu conheço alguns irmãos que já terminaram, viu? Avançaram, já estão lá na frente. Conheço alguns que confessaram para mim que atrasaram, mas estão botando em dia. Veja bem, leia a Bíblia. É um desafio para a sua vida. 5. A parte 5 que eu quero concluir é: quando você faz oração, Deus também fala com você. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Muita gente pensa que a oração é só eu falando com Deus. Mas a oração é uma conversa com Deus. Conversa com uma outra pessoa. Então é alguém falando com outra pessoa. Ou alguém conduzindo um grupo numa oração comunitária, conduzindo um grupo, ele sendo o porta-voz desse grupo com Deus, e todos em concordância dizem amém, e Deus recebe essa comunicação. Mas essa conversa não é um monólogo, é uma conversa. Conversa subentende-se um diálogo. Você fala
e Deus fala. Eu creio que Deus fala através da oração. Se você crê nisso, diga amém e glorifique o nome do Senhor. Isso, glória a Deus. Oração é relacionamento com Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo dá uma orientação muito objetiva e muito contundente. Orem continuamente, ou orai sem cessar. Ore o tempo todo, orem continuamente. Não cesse de orar. A oração é fundamental. A Bíblia diz que você deve procurar um lugar em secreto, e Deus que vem em secreto, Ele vai te ouvir, vai te recompensar. Então procure separar tempos de oração, falar com Deus. Tem uma canção que a nossa igreja canta que é linda, que diz: falar com Deus, que privilégio. Falar com Deus é um momento precioso. Falar com Deus é o momento em que a gente pode abrir a alma ao Criador. Que coisa maravilhosa, não perca esse privilégio. Tem tanta gente ansiando por falar com tantas autoridades, autoridade médica, autoridade política, autoridade governamental, e falar com a autoridade maior, autoridade de todas as autoridades, o Senhor Deus. Então não perca essa oportunidade de ter diariamente um diálogo com Deus, porque quando você ora, Deus fala, você rasga a alma, apresenta diante do Senhor e Ele então invade a sua vida com a paz maravilhosa através do seu falar em oração. Logo, Deus fala com você na pessoa do Espírito Santo. Deus fala com você para revelar a sua própria pessoa, o próprio Deus. Deus fala com você através da Bíblia. Deus fala com você através da oração. Então ouça Deus falar, porque você precisa de Deus. Esteja atento e sintonizado ao falar de Deus. Cada culto é uma grande oportunidade de ouvir o que Deus fala. Eu creio que neste momento Deus está falando a mim, está falando a você. Posso ouvir um amém? Em Apocalipse 2:29 diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tenha ouvidos, abra os ouvidos, seja sensível à voz de Deus. Deus está falando a minha vida e a sua vida. Que o falar de Deus encontre sempre um coração propício para receber esta mensagem, que ela caia em sua vida como uma boa semente, e esse coração propício como boa terra vai então germinar, brotar e frutificar essa semente e produzir frutos para a honra e glória do nosso Deus. Precisamos de Deus? Sim! E Ele, sabedor disso, vem e fala comigo e fala com você. Que nessa noite Ele tenha falado profundamente ao seu coração. Que Deus nos abençoe. Oração, encontro calma. Na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem a alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o céu, a
pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Oh, 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 grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus me satisfaz. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, eu te louvo por esse momento de culto. Eu te louvo pela sua voz. Eu te louvo porque o Senhor fala conosco. Eu te louvo porque o seu falar é poderoso, é contundente, é transformador. Aceita, Deus, a minha oração. A oração do meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã que ora comigo. A nossa oração chega a Ti, ó Pai, com um aroma suave e que possa, Senhor Deus, levar as necessidades de cada um de nós. E Tu que vês individualmente, pessoalmente, vai agora ao encontro de cada coração. Vai ao encontro desse coração que ora comigo agora. Tu que sabes o que ele precisa, ó Pai, vai e toca na sua necessidade. Abençoa a sua vida. Ele ou ela neste momento se abrem para Ti. Que Tu possas abençoar com toda sorte de bênção. Supra as suas necessidades, as suas carências, onde está enfraquecido, que possa haver um renovar do vigor. E que Tu sejas o Deus de poder nesta vida. Aceita, pois, a nossa oração e o nosso culto em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amanhã é um dia muito importante, 15 de outubro, dia do professor. E eu quero parabenizar aqui todos os professores, tanto os que militam no dia a dia nessa seara, ministrando ensinamentos a diversos alunos, a diversas instituições de ensino, como também aqueles professores da Escola Bíblica Dominical e líderes de pequenos grupos multiplicadores, professores e mestres de nossa igreja.
Que Deus abençoe a sua vida, viu? Quem compartilha conhecimento merece parabéns todos os dias, não só hoje, não só amanhã. Mas eu quero aqui antecipar e desejar um parabéns para você e dizer que tem uma promessa do mestre dos mestres, o professor, para a minha vida e para a sua vida. O professor dos professores, está lá em Salmo 32, versículo 8, diz assim: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, e o aconselharei e cuidarei de você. Guarda essa palavra no seu coração, querido professor, querida professora, que a sua vida seja inundada com a graça de Jesus. Amém? Ao final do culto, lembre-se de ir lá para a nossa página no Instagram para participar da nossa live de oração. Que Deus abençoe a sua vida.